E eu queria fazer uma pergunta, não vale nem Abi nem Olga responder, certo? Então, uma pergunta a ser muito séria, tá? Vamos dizer que você foi ao médico e quando você chegou lá, com todos os exames prontos, o médico diagnosticou: você só tem 3 anos de vida. O que é que você faria? Pense um pouquinho, mas eu quero ouvir algumas respostas. O coração deu uma apertada agora aqui. Pensa. 3 aninhos de vida. O que é que você faria? Então agora eu já vou começar a perguntar. Já deu para pensar, não já? Ou ainda não deu? Você de camisa verde. Ó, você já balançou a cabeça não, direto em você. É você. Como é seu nome, o rapaz? Alan. Alan, o que é que você faria se você descobrisse que tem 3 anos de vida? Seria isso, né? Essa senhora bonita aqui de camisa. Olha a coisa boa. Pronto, lilás. Obrigada. Assumiu a cor da camisa da minha mente, ó. Como é teu nome? Sueli. E aí, dona Sueli, o que é que a senhora faria? Uhum. Ok. Você, moça bonita lá, com a mãozinha no nariz, loirinha, teu nome? Suelen, Sueli, Suelen. Hã. Uhum. Ok. Esse senhor de camisa azul, senhor. Lá, não, lá. Lá. Aham. Sim. Hum. Senegal, Moçambique, Cabo Verde tem fome, mas dessa que ele está falando ali, não. Aham. Ok. Agora, o que é que você não faria? Pense aí. Nesses 3 anos, o que é que você não faria? E aí, Dudu, o que é que você não faria? Não consegue pensar? Essa senhora de óculos, a senhora. E você ia pensar menos em você. Ok. Uhum. Uhum. O que é que você não faria? Isso.
Uhum. Ok. Atrás de Abia, o rapaz. O que é que você não faria? Você sabe que você só tem 3 anos de vida. O que é que você não faria? Deixar de quê? Pescar. Não pode deixar, não. É? Aham. Nenhum momento, né? Ok. Vocês sabiam o que é que você não faria? Não desviaria. Aleluia. Amém. Muitos responderam isso, que não desviaria. E é real, né? Porque tem hora que a gente pensa e revolta. Tem gente que revolta, né? Como assim? Eu só tenho 3 anos de vida. Deus, o Senhor está sendo injusto. Não é? E aí se afasta de Deus. Mas tem muita gente que não desviaria. Não desviaria. Mas vocês sabiam que Jesus ele precisava considerar isso? Quando ele iniciou o ministério dele, ele tinha quanto tempo de vida? 3 anos. 3 anos. Né? E eu já ouvi dentro dessa dinâmica, eu já vi as mais variadas respostas. Né? Uma pessoa que eu acho que até hoje eu lembro, ela disse assim, eu teria um filho. Né? Eu teria um filho. E eu fiquei pensando, um filho, meu Deus, acho que eu não teria não, porque meu bichinho só viver 3 anos comigo, coitado, depois. E embora ele ia ficar órfão aí nesse mundo, né, de meu Deus. Mas Jesus, ele precisava considerar essas coisas e ele fez algumas coisas, certo? E uma das coisas que Jesus fez foi ter um filho. Verdade? Jesus teve um filho? Não. Teve ou não teve? Não, né? Jesus não teve um filho. Ah, já sei. É porque um filho fora da aliança do casamento seria bastardia. Então Jesus ele casou e aí depois ele teve um filho. Foi isso? Não. Jesus ele abriu uma igreja. Estava lá, essa sinagoga não serve não. Então eu vou abrir uma igreja. Foi isso que ele fez? Não. Ok. Jesus ele não fez nada disso. Jesus ele atuou em 2 ministérios. Um no ministério privado e o outro no ministério público. No ministério público, muitos de nós queríamos fazer, mas a gente tem toda a autoridade para fazer. Que foi expulsar demônios. Ele não fez isso? Jesus ele curou pessoas cegas, não é isso? Deu as vistas novamente. Jesus ele alimentou uma multidão com 5 pães, não 5 peixes e 2 pães, eu não estou trocando, tá? E no ministério particular, o que é que ele fez? O que é que ele fez no seu ministério particular? Não tenho nenhuma bala aqui para dar para vocês. Uma bala. Discípulos. Jesus ele fez discípulos. Ele chamou 12 para estar com eles. E hoje, o que a gente tem feito? Muitas vezes a gente está na igreja assim, discipulando-se. Mas como é que a gente está discipulando? Como é que tem sido o nosso discipulado? Como é que tem sido o nosso discipulado? E hoje a gente vai caminhar um pouquinho sobre a história do discipulado. Deus se revelando à humanidade. Hoje eu vou botar o slide para funcionar. Tá? Então, estudando o discipulado, observamos que há também uma origem, ou melhor, um porquê. Encontramos a resposta olhando para o elemento fundamental
do discipulado? O relacionamento, né? Que é a relação entre o discipulador e o seu discípulo. Jesus chamou 12 para estar com ele. Jesus chamou 12 para relacionar com ele. Então, sem relacionamento não existe discipulado. Não existe discipulado. Então, a gente precisa relacionar. Na Jocum, lá em Salvador, a gente gosta de falar sobre relacionar. Porque relacionamento, a gente rala um com o outro, né? Ferro com ferro se afia. Então, muitas vezes a gente está ralando mesmo, está se afiando. Porque dentro do relacionamento, a gente vai encontrar pessoas que vai fazer coisas que a gente não gosta. Não é verdade? E a gente vai encontrar pessoas que também vai querer nos agradar. Não é isso? E a gente vai encontrar pessoas que não têm a mesma ideia que a gente. E quando encontramos pessoas que não têm a mesma ideia com a gente, que a gente tem, o que é que acontece? Fica todo mundo cordato e fazendo assim, né? Não é assim? É assim? Não. Aí vai encontrar quê? Confusão, briga, não é isso? Por quê? Porque não concorda com aquilo. Mas o discipulado, a base dele é o relacionamento. Relacionamento com pessoas completamente diferentes de você. E aí a gente vai começar a caminhar dentro dessa questão de relacionamento. E aí a gente vai descobrir dentro disso quem somos. Vamos descobrir, né, até que ponto eu tenho uma vontade forte. Até que ponto eu estou disposto a renunciar a minha ideia, a minha vontade em favor dos outros. Até que ponto eu estou disposto a ficar calado. Lembra da disciplina do silêncio? Então, Deus ele trouxe o porquê. Ele queria que o discípulo e o discipulador se relacionassem. Então, Deus ele deseja atingir o mundo e isso ele fez investindo em um homem. E aí, o texto diz aqui, Deus é um Deus pessoal. Deus, ele investe em relacionamento também em sua vida. Ele é um Deus pessoal. E isso é até uma das normas de Jocum, dos princípios de Jocum. Antes de falar com os outros algo importante a seu respeito, ele fala com você. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. Então, ele investe em um homem. E que homem foi esse? No início da história e no início da questão do discipulado? Abrão. Abrão seria o ponto de partida para o plano da redenção, ao homem que havia caído do plano primeiro de Deus. Então Deus ele chama um homem e ele tem um plano. E que plano é esse? Restaurar a humanidade que havia caído. Deus, ele disse para Abraão, e ele também fala para nós, Deus se preocupa com a nossa formação. É a informação que vai trazer a formação. Não só nos cria, mas Deus também ele nos educa. A palavra de Deus diz que ele corrige ao filho o quanto ama. Quantas e quantas vezes na palavra a gente viu, leu, que Deus ele corrigiu o seu povo em todo o tempo. Não é isso? Quando o homem vai lá e peca e faz um ídolo, quando ele tira, através de Moisés, ele tira o homem da terra do Egito e vai levando para o deserto, e lá
Moisés ele precisa das tábuas da lei e ele vai lá e fica sumido um tempo. Aí o que é que o homem faz? Uma imagem de escultura, não é isso? E aí Deus ficou feliz da vida por causa dessa imagem de escultura. Ficou? Não. E Deus ele não reagiu. Não, ele reagiu, né? Qual foi a reação dele? Moisés, vai lá naquele povo, porque senão eu vou destruir aquele povo. Isso na minha linguagem, tá? E aí Moisés vai lá e intercede pelo povo. Mas por causa da idolatria, por causa da murmuração, aquele povo não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida. É correção de Deus. Quantas vezes Deus tem nos corrigido? E muitas vezes nós, como pais, não temos deixado ou não temos corrigido os nossos filhos. Não temos dado limites aos nossos filhos. E isso me faz lembrar uma história. Se real, eu não sei. De um homem que estava para ser executado. E ele tem o último desejo. A pessoa vai e pede a ele o último desejo. Diz que ele podia... Ixi, sumiu tudo agora da minha. Volta. Diz que ele tinha direito a um último desejo. E ele, dentro desse último desejo, ele quis ver a sua mãe. E aí o povo vai lá e chama a mãe e traz para que ele conversasse com a mãe. E aí, daqui a pouco a mãe começa a gritar lá na sala que eles ficaram para conversar. E quando eles percebem, aquele homem tinha dado uma dentada na orelha da sua mãe a ponto de sangrar. E aí eles perguntam, rapaz, você não disse que queria ver sua mãe? Por que você faz isso? Ou fez isso? E ele responde, se quando eu, pela primeira vez, levei uma coisa que não pertencia para dentro de casa, a minha mãe tivesse me corrigido, hoje eu não estaria nessa situação. Eu sei que a culpa não é só da mãe. Por quê? Porque a atitude dele foi uma escolha. Porque o bem e o mal já está imposto dentro do nosso coração. A gente sabe o que é certo ou errado. Não é isso? Então, aquela mãe não deu o que para ele? Limites. E quantas vezes a gente está com os filhos nas drogas, a gente está com os filhos fazendo o que estão fazendo de errado, porque simplesmente a gente não dá limites. A gente não exercita o não vai fazer. Não é isso? Então, Deus é um Deus que nos deu ou nos dá limites. Ele nos educa, Ele nos forma, Ele relaciona individualmente comigo e com você. Diga para o seu vizinho aí, Deus é um Deus pessoal. Então, o livro de Gênesis vai falar de um monte de coisas, até o capítulo 11, da criação, né, da queda, de Noé. Então vai falar de um monte de coisas, até que chega no versículo 12, que é quando ele toma, ou é quando ele chama Abraão. Né? Ele chama Abraão para relatar o discipulado. Aí ele diz que ele gasta 39 capítulos para relatar o discipulado de Deus com Abraão e a sua descendência. Antes de relatar o crescimento da humanidade, que se agrupa formando diferentes civilizações, Deus ele focaliza em um homem para ter um relacionamento com ele, para que uma nação pudesse atrair outras para Deus. Aí eu gostaria de saber, a sua vida como cristão, a sua vida como discípulo de Cristo, é luz para outra vida. Você é a luz que vai servir para atrair outras pessoas a você. E a minha pergunta é, que luz eu tenho sido? Eu tenho atraído outros para Deus?
Porque Israel foi chamado para isso. Israel foi discipulado para isso. Deus, ele tem um plano e precisa de indivíduos. Deus confia seu grande plano a nós. Deus, ele tem um grande plano. E ele confia o plano a você. O que Deus ele tem confiado em suas mãos? O que ele tem colocado nas suas mãos? Aqui, ele vai falar que Abraão, ele foi chamado, o chamado de Abraão não foi só para ele, mas para a sua vida, para a sua família e também para o seu povo. Quando eu e você somos chamados, nos tornamos referencial na nossa própria casa. Quando eu sou chamada, eu vou ser referencial para a família Barreto, eu vou ser referencial dentro da minha escola, eu vou ser referencial no meu trabalho, eu vou ser referencial aonde eu estou, porque eu posso atingir as 7 áreas e hoje tem muito mais dentro da sociedade, porque eu como obrigada. Eu como indivídua, eu posso atingir 7 áreas da sociedade. Como nisso? Eu faço parte de um grupo chamado família. Você faz parte de um grupo chamado família? Vocês têm certeza? Vocês pertencem a uma família? Sim? E aí, quando eu era menorzinha, pequenininha, eu também fazia parte de um grupo chamado escola. Vocês já fizeram parte desse grupo? Não já? E muitas vezes eu estou na escola, no seminário, em alguma coisa, mas eu fazia parte desse grupo. E dentro da minha família eu posso influenciar? Dentro da minha escola eu posso influenciar? Também sim, né? E isso me fez lembrar que quando eu fui dar uma aula em uma universidade, Deus ele me trouxe uma palavra. Que foi o que é que tu tens em tuas mãos? É quando ele pergunta para Moisés, né? O que é que tu tens na mão? E Moisés ele tinha o quê? Um cajado. E muitas vezes nós como estudantes, né, o que é que a gente tem na mão? Muitas vezes é um papel, uma caneta, né, um notebook. Então, Deus, ele pode utilizar aquilo que você tem nas suas mãos para alcançar outros. Basta você estar com o coração disponível para que Deus te use. Você também faz parte do governo, do sistema do governo, não é isso? E aí você faz parte da igreja. Todos aqui fazem parte do grupo chamado igreja. E você pode influenciar e mudar dentro da igreja? Ajudar a igreja a mudar? Ajudar a igreja a ser transformada? Então, Deus ele chama Abraão. E não só Abraão, mas a sua família. O seu povo. Ele faria de Abraão uma grande nação. Uma grande nação. E ele chama Abraão para influenciar o seu povo. E a minha pergunta é: como é que nós temos sendo influência para o nosso povo? A minha influência, ela está sendo boa ou ruim? Eu tenho sido luz e atraído as pessoas para Deus? Ou eu tenho sido trevas? E a palavra diz que se os nossos olhos forem bons, né, todo o nosso corpo será bom. Mas se ele não for bom, quão grande trevas será, não é assim? Então somos chamados para ser luz e sal. E dentro disso, como é que temos atraído?
E se você está parando para me fazer refletir, hoje é tempo de reflexão. Porque não sei se vocês lembram que eu falei que o discipulado, para ser discipulador, primeiro precisa ser discípulo. Que discípulo eu tenho sido? Não sei se vocês lembram que a gente falou sobre Paulo, que ele disse: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. De Cristo. Então, eu preciso refletir e olhar para dentro de mim mesmo e ver como é que eu estou. Nisso, você está colocando, é o dedo, você está apontando. Não estou. É o real. Eu preciso parar e olhar para dentro de mim. Vamos voltar para a dinâmica. A pergunta foi: se você soubesse que você tem 3 anos de vida, o que é que você faria? Não é isso? Então, qual foi a resposta que eu dei? Se eu estou trabalhando muito, não é hora de eu parar um pouquinho e pensar? Eu posso dar mais tempo para o Senhor? Eu posso dar mais tempo para a minha família? Eu posso, né? O que eu posso fazer? Porque o chamado é para mim. Tem hora que a gente valoriza muitas coisas aqui no mundo. E quando a gente morrer, a gente vai pegar uma casa e colocar no caixão. Vai? Eu lembro que uma mulher, uma história de WhatsApp, de Face, se é real, eu não sei. Sei que é a história. Que uma mulher que tinha um homem muito rico, muito rico. E esse homem disse para ela: olha, no dia do meu enterro, você vai botar toda a minha fortuna na minha cova. Você promete que você vai fazer isso? Ela disse: eu prometo. Você faria isso? Casado com uma pessoa bastante rica, a pessoa perguntasse assim: olha, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Mas você vai jogar todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna dentro da cova. Você jogaria? Não. A mulher disse: eu jogo. Eu jogo, eu te dou todo o seu dinheiro. E o homem morreu e a mulher escreveu um cheque com todo o dinheiro e jogou lá na cova. Enterrou, tome. Agora tire e vai gastar, vai sacar lá no banco. Então, assim, ela não jogou, só é para... Mas a gente não leva. A gente não leva nada daqui da terra. E muitas vezes a gente está tendo essa atitude egoísta. Como é que está meu coração? Como é que está dentro de mim? Porque antes de ser discipulador, eu preciso ser discípulo. E para ser discípulo, eu preciso primeiro ter um relacionamento com Deus. E dentro desse relacionamento com Deus, Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Quanto mais amigo de Deus Abraão se tornasse, mais ele influenciaria os seus a se tornarem o quê? Amigo de Deus. Então, o plano de Deus para Abraão foi para que ele se tornasse seu amigo. Seu amigo. Em Crônicas 27, pastor, o senhor pode abrir para a gente? Crônicas 27, rapaz lá de azul, junto da Suelen, isso. Você abre lá em Isaías 41:8, a Bíblia, e você pode abrir em Tiago 2:23. O pastor, 2 Crônicas 2:7, abrindo, já pode ler. O rapaz de azul lá no fundo. Isaías 41:8. Já pode ler.
Descendente de Abraão, meu amigo. Já achou? Tiago 2:23. Então, porque ele creu, né? Ele foi chamado de amigo de Deus. Pastor? Abraão, teu amigo. Então, um dos planos de Deus era para que Abraão se tornasse amigo de Deus. E como amigo, Deus ele revelava os segredos para quem? Para Abraão. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, Deus revelou para quem? Para Abraão. Então, assim, que amigo eu tenho sido de Deus? Abraão foi chamado para ser amigo, porém precisou aprender. Deus nos chama para sermos moldados, para nos parecermos com um propósito estabelecido para Ele. Ele ensinou na vida, esse ensino na vida de Abraão era para que a fé dele pudesse ser multiplicada. O discipulado acontece primeiro em nós como discípulo. Então, para então ser multiplicada no nosso discípulo. Então, sempre o ponto básico é: que discípulo eu tenho sido? O que é que eu tenho aprendido de Deus? Deus ele tem um plano para cada um de nós. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Cada um de nós temos uma missão. E precisamos entender qual é a missão que Deus designou para nós. Para que a gente possa transmitir isso a outro. Qual é a coisa que eu mais transmito para as outras pessoas? A Olga tem um ditadozinho assim que eu não sou muito fã. Mas ela sempre me diz: tu não pode ver um defunto que chora sobre ele. Ela está dizendo isso para mim, sabe o quê? Que eu não posso ver uma pessoa chorando com um problema, que eu vou lá e eu ajudo. E eu vou lá e eu ministro. Sempre na questão de cura interior. Eu sou chamada para ministrar cura interior na vida das pessoas. Então isso é uma marca em mim. E muitas vezes, as pessoas que trabalham comigo dentro do discipulado, o que é que a pessoa aprende? Ministrar cura interior. E aí muitas vezes diz assim para mim: sabe, Nice, eu estou ministrando igualzinho a você. O que é que eu estou fazendo? Eu não disse para ela: faça como eu faço. É assim que você tem que fazer. Nunca. Porque não é na imposição. Eu estou gerando. Eu estou dando o quê? Frutos. Hoje o português está maravilhoso. Então, assim, eu sou chamada para multiplicar na vida dos outros aquilo que eu tenho vivido. Nós, como discipuladores, precisamos ser pessoas de confiança. E a minha pergunta é: somos pessoas de confiança? Temos sido pessoas de confiança? Por quê? Se você não for uma pessoa de confiança, você acha que eu vou confiar a você o meu segredo? Eu vou confiar a você a minha vida? Não, não vou. Não, não vou. Porque você já pensou, eu te conto algo que é muito importante para mim. Aí daqui a pouco toda a igreja está sabendo. Toda a igreja está sabendo. Então eu não tenho como compartilhar. Porque nós, como discipuladores, como conselheiros, precisamos ser pessoas de confiança.
O Senhor reconhece Abraão como amigo. Como é que Deus tem te reconhecido? Contava com ele assim. Isso é algo que conquistamos. Como é que Deus conta com a gente? Quanto mais Abraão conhecesse a Deus, mais o seu povo seria fortalecido e comprometido com esse Deus, sendo gerado um povo que seja como Abraão, amigo de Deus. Era necessário Abraão conhecer a Deus, pois isso influenciaria outros. Que nível de discipulado eu tinha passado? Qual é a qualidade do compromisso hoje? Isto acontece por causa dos líderes. Eu gero aquilo que eu tenho em nível de conhecimento de Deus. E é quando eu falei que sejam meus imitadores. Então, assim, quantos líderes tem aqui hoje? Levanta a mão. Eu vou levantar. Não sou. Ok. Carinha. Quem não levantou a mão, aí eu pergunto, você é casado? Você tem filhos? Você tem algum cargo na sua igreja? Você tem algum cargo em casa? Tem alguma obrigação? Então eu vou dar uma boa notícia. Você é um líder. Ainda que eu não esteja exercendo. Ou se você não é, você vai se tornar. Então, o que é que eu estou transmitindo para os meus? Porque isso é uma responsabilidade minha. E como líderes, quantas vezes a gente já errou? E quantas vezes dentro do nosso erro a gente foi pedir perdão? Eu lembro que eu tinha um grupo de alunos de prático de ETED. Eram 9 mulheres que eu estava liderando e um rapaz. Ou seja, 10 mulheres e um homem. Coitado do rapaz. Você imagina aí 10 mulheres na cabeça de um único homem. Coitado. Tá? Mas não são os outros práticos, não. E esse rapaz um dia cismou que ele não ia fazer peça de teatro. Cismou. Que não ia fazer peça de teatro, não. Minto. A gente tem teatro infantil e um desses teatros era Porta do Céu. É uma historinha onde tinha a Lala mentirosa, e aí tem um monte de personagem, tá? E aí esse menino disse para mim, Nice, eu não vou sair daqui vestido de short, eu só vou de calça. Eu disse, você vai de short? Ele, não, eu vou de calça. Você vai de short? Ele, não, eu vou de calça. Aí eu virei e disse assim, olha, tu vai de calça, mas quando chegar lá, tu vai usar o short, porque nem o short ele queria apresentar. E esse menino ficou bravo comigo, ficou zangado. E saiu para fazer a tal da apresentação. De calça, mas quando chega lá, botou o quê? O short. E aí fez a apresentação, e aí voltou para casa de quê? De short. Mas eu não tinha mandado, não. Ou seja, ele estava com vergonha porque ele era muito magrinho, e ele estava em uma terra de negão, né? E ele era bem branquinho. Aí tinha as perninhas o quê? Fininha. Nice, o povo vai ficar falando de minhas pernas e não sei o quê. Então ele tinha o quê? Ele não se aceitava do jeito que ele era. Então a briga foi por causa disso, por causa da falta de aceitação dele daquilo que ele era. Mas na hora eu não tinha nem pensado nisso. Eu só tinha pensado que ele precisava apresentar de short. Precisava se vestir de criança. Mas eu errei, porque eu não respeitei ele. Eu não respeitei aquilo que ele estava. E hoje a gente apresenta a peça infantil de calça, de short, de blusa, de tudo que era jeito. Mas naquela época tinha a ideia na mente que não era. E esse menino, depois disso, Deus ele começou a ministrar meu coração acerca dele, uns anos depois. E Deus falou para mim, você errou. E eu parei e pensei, tudo isso que eu disse para vocês, eu errei. E aí,
eu precisava descobrir agora onde ele estava. A gente era Irecê, sertão da Bahia, né? E agora, onde é que eu ia achar esse menino? E aí, Facebook, Orkut, esses trens dão ajuda, né? E eu descobri esse menino e eu pedi perdão. Eu reconheci que eu tinha errado. Eu reconheci que eu tinha falhado com ele. E ele me disse, Nice, preocupe não. Está tudo em paz. Está tudo em paz. Mas como líderes, a gente entende que a gente erra. Aí Deus me lembra agora de minha mãe. Minha mãe era líder. E a minha mãe, ela fez uma promessa para a gente. Ou seja, foi uma promessa não, que lembrei da historinha. Minha mãe costura roupa, fazia roupas, né? E dentro disso, uma costura dela sumiu. E eram 7 filhos. Mostrando 7, mas aqui só tem 5, né? Eram 7 filhos. E dentro disso, ela pegou os 7 filhos, não os 6, porque o mais velho não apanhava, tá? Ela pegou os 6 filhos e deu uma surra. Deu uma surra em todo mundo peladinho e botou todo mundo para tomar banho no chuveiro gelado e estava chovendo e disse, se eu chegar, eu vou na casa de fulana e dona Cleusa, e quando eu voltar de lá, se eu não achar costura, vocês vão apanhar de novo, até vocês darem conta da costura. E aí ela foi na casa lá da mulher e achou a costura. Ela pediu desculpa? Vocês acham o quê? Não. E não tocou mais no assunto. Ela acertou? Ela errou, né? Então, muitas vezes a gente está portando desse jeito. A gente sabe que errou. A gente sabe que falhou. Mas a gente não volta para corrigir. E somos líderes. E precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer aquilo que a gente está fazendo de errado. Mas também a gente precisa reconhecer aquilo que está fazendo de certo. E quantas pessoas estão desapontadas debaixo da nossa liderança porque é um líder que não reconhece o erro. Ele nunca reconhece o erro dele. E muitas vezes a gente aponta o dedo e depois a gente está fazendo a mesma coisa. Não reconhecendo nossos erros. Porque naquilo que a gente julga, a gente é julgado. A gente é condenado. Então a gente, como discipulador, a gente primeiro precisa ser discípulo. E aquilo que Deus tem como plano para você, você vai influenciar outros. E isso muitas vezes não é você impondo, você mostrando, você usando a sua força. A gente inspira outros. Com a nossa vida. Com a nossa obediência. Com a nossa vida e com a nossa obediência. A gente inspira outro. Que horas são? Ela olhou no celular e eu queria saber mesmo as horas. 9h15. Gente, é muito assunto. E eu queria falar com vocês acerca de... Fechando, tá? Eu queria só mudar um pouquinho e falar com vocês acerca de dinheiro. Foi algo que Deus ele ministrou muito forte no meu coração. Lá em Marcos 8, ele vai falar da cura de um cego. E quando ele cura esse cego, no primeiro instante ele passa saliva nos olhos do cego. Marcos 8, 22. Ele passa saliva nos olhos do cego. E aí o cego, ele pergunta para o cego o que é que ele está vendo. E aí o cego responde, vejo homens como árvore.
E aí ele vai lá e ora novamente e o cego começa a enxergar bem. E ele dá uma ordem: não entre na aldeia. Dentro disso, dentro dessa cura que esse homem recebe, como cego, ele dependia inteiramente de outro. E toda a sua finança dependia de quem? De outros. Daquilo que ele estava pedindo. Aquele homem, ele conhecia as árvores, porque as árvores davam fruto. Não é isso? E as árvores davam sombra. E muitas vezes a gente está acomodado dentro da questão das nossas finanças. De que sentido nisso? Estamos dependendo de que outras pessoas vão fazer por nós. Do que o outro pode dar para nós. E isso no sentido espiritual. Muitas vezes estamos acomodados naquilo que espiritualmente eu posso receber do outro. No fruto que o outro vai produzir. E muitas vezes é necessário a gente abandonar isso. É necessário a gente caminhar de uma outra forma, de uma outra maneira. Se permitindo buscar Deus, se permitindo ter um relacionamento íntimo com Deus. E com isso, você mesmo vai dar frutos. Mas a experiência financeira que eu quero passar para vocês foi de uma situação que eu vivi alguns anos atrás. E hoje ele trouxe para mim de uma forma assim muito forte. Uma certa feita, uma pessoa pegou um maço de dinheiro e estendeu assim para mim. E eu pensei, o que é que essa pessoa quer? E decidi brincar. É para mim esse dinheiro? Você está estendendo, né? É para mim? Aí a pessoa fez, não é para você não. Mas o seu vai chegar. Só que naquele momento eu me senti provada. E isso dentro do meu coração não foi bom. Não foi bom. E isso me entristeceu deveras com a situação. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quantas vezes a gente é provado na área financeira? Quantas e quantas vezes eu tenho sido provada nessa área financeira? E hoje Deus ele trouxe essa situação para mim. E eu ajoelhei e comecei a orar. E quando eu comecei a orar, Deus trouxe para mim. Quando Jesus foi tentado pelo diabo. E foi levado num monte mais alto. E ele diz, mostra todos os reinos da terra e diz assim, tudo isso eu te darei. Se prostrado, me adorares. E Jesus diz assim, finalzinho da frase. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a eles darás culto, darás louvor, darás adoração. Para trás de mim, Satanás, e a tentação passa. E naquele momento, Deus ele ministrou meu coração. A quem quereis servir? A Deus ou as riquezas? A Deus ou a Mamon? E naquele momento eu olhei para o Senhor e disse assim, Deus, eu escolho servir ao Senhor e dar conta ao Senhor. Eu não quero servir a dinheiro. Eu não quero servir a situações que me levem para ter dinheiro. E naquele momento, eu entendi meu coração ficar livre e eu consegui perdoar a pessoa que tinha feito isso.
E eu fiquei pensando naquele momento, porque eu comecei a lembrar da atividade aqui à noite. E eu fiquei pensando. E eu só queria dizer para vocês, essa noite, é bem mais fácil e é bem mais válido servir a Deus do que servir a riqueza, do que servir ao dinheiro. E ele diz para a gente, não andeis ansioso por coisa alguma. E muitas vezes a gente está dentro dessa ansiedade. A gente está vivendo essa ansiedade. E a gente não entende que Deus é que tem cuidado de nós. Deus, ele tem cuidado de nós. Ele é que dá o sustento. E ele nos sustenta de forma maravilhosa. E ele diz que é os incrédulos que têm que ficar vivendo de forma ansiosa. E não o filho dele. Porque o filho dele sabe que ele dá. Tem um texto que vai dizer assim que, eu acho que é Salmo 127. Deixa eu ver se eu não errar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso o Senhor está nos ensinando. O Senhor, nessa manhã, ele me ensinou a confiar na provisão dele, a confiar naquilo que ele poderia fazer na minha vida, a descansar nele. E trouxe, e foi muitos anos atrás mesmo, não sei se tem uns 4 a 5 anos atrás dessa situação, e trouxe para mim um liberar de vida. E muitas vezes dentro das situações a gente ainda está preso porque a gente não consegue perdoar. E a gente não consegue crer naquilo que Deus está fazendo ou falando. Entende? Então, o Senhor, ele é maravilhoso. A música que foi cantada, né? Ó Santo Deus. E muitas vezes a gente não tem quebrado o vaso de alabastro. A gente tem retido aquilo que é o melhor nosso para Deus. Então, se permite adorar a Deus com aquilo que você é e com aquilo que você tem. E nunca, nunca, jamais sirva a 2 senhores. Porque você vai agradar um e desagradar o outro. Então, escolha certo a quem você quer servir. Certo? Que Deus ele nos abençoe. Vamos ficar em pé. Gente, eu ainda estou querendo o desafio da meditação, da disciplina do silêncio. E aí, quantos querem topar? Foi você que me disse, sua esposa conversa. Ela aí? Desafiar você também. Cara delinha. Não brigue, tá? Então vamos lá ver a disciplina direitinho? É Davi? É Mateus, não. É Manuel. Mateus. Duda? Não adianta desculpa agora, não. Pastor, deixa ela ficar conversando, não. E o senhor também, viu, pastor? Bora lá fazer a disciplina do silêncio. É impossível? Não é impossível, não. Mas a disciplina do silêncio é assim. Evite uma conversa. Você evite iniciar uma conversa. Ou seja, eu não estou dizendo que não é para vocês conversarem. Você só vai evitar iniciar uma conversa. Não é isso, não quer dizer que você está precisando de alguma coisa, você não vai perguntar. Mas a gente também não é para ficar no WhatsApp conversando, não, tá? Que não adianta nada. Tá certo?
Evite iniciar uma conversa. Evite. Evite fornecer uma opinião pessoal. Você está lá vendo o povo conversar e você automaticamente vai fornecer a sua opinião. Evite fornecer a opinião. Evite adicionar novas informações à conversa. Ó, tá ajudando mais ainda, né? Tá não? Observe tudo cuidadosamente em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Observe, gente. Observe. Vocês vão ver coisas que você ainda não tinha visto porque você fala muito. Você conversa muito. Eu estou falando você, eu estou falando de uma forma geral, tá? Observe cuidadosamente o que está acontecendo ao seu redor. Você vai se alarmar com o que você vai ver. Ouvir atentamente aos que estiverem falando. Você vai ouvir atentamente. Quantas vezes você já ouviu atentamente alguém falando? Tem hora que eu estou com as meninas, né? O que foi que eu falei mesmo? E aí não me respondem não, tá? Tá. E aí, já viu quando você pede para a pessoa fazer uma coisa? Esses dias eu estava lá em casa, estava fritando frango. Aí eu saí e ia lavar o chão lá fora e disse, Mário, olha o frango para mim, tá bom. Aí daqui a pouco ela grita, né? E esse o frango tá queimando, é para tirar. Ela me ouviu? Não. Não é isso? Então a gente precisa ouvir atentamente o que o outro está falando. Porque a gente depois vai mais para o final tentar, né? Ter um tempozinho de escuta ativa. Né? Se você está ouvindo ou não a outra pessoa. Certo? Responder as perguntas de forma reduzida. Certo? E aguardar para fornecer ou pedir qualquer informação até ter a certeza de que ninguém mais o fará. Está ouvindo, Duda? Então, essa é a disciplina do silêncio. Você exercita um pouquinho nisso. Quinta-feira a gente vai falar sobre discipulado. Não sou eu que vou estar falando, mas vai ser discipulado não, meditação, perdão. Vai ser uma outra pessoa. Depois a Bia vai entrar com integridade, certo? E aí aqueles textozinhos de provérbios, escolhe um, medita. Medita só um dia nesse um que você escolheu. Medita 2, 3 dias. Desculpe. E aí ela vai dar como meditar. E aí vai ser mais fácil ainda. Certo? Quantos se comprometem a fazer a disciplina de silêncio? Quantos erguem a mão? Olha. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Quantos vão tentar? Levanta a mão. Em o quê? Ele não faz, não. Ele aqui conversa muito, né? Ele não fala? Tá. Ok. Quantos tem um discípulo aqui? Levanta a mão. Um discípulo. Ninguém tem discípulo aqui? Não. Quantos tem grupo de discipulado aqui à noite? Que caminha com grupo de jovens. A escola bíblica dominical funciona? Não sei como é que funciona aqui. Os grupos familiares. Quantos tem? Grupo familiar. Pronto. Eu quero te dizer que no seu grupo familiar, aquelas pessoas que estão caminhando lá com você, é um potencial discípulo seu. Ou é um discípulo seu. Porque você é influência na vida dele. Certo? Então vamos sentar? Amém?